Olá, meus amores do sexto ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos começar um capítulo novo. Vamos falar sobre o sistema locomotor. Bom, o nome já está dizendo sistema locomotor, locomoção, então esse é um sistema muito importante para o nosso corpo funcionar. Então, sem ele, a gente não conseguiria fazer nenhum tipo de movimento. Esse sistema ele é formado pelos ossos, pelas articulações e pelos músculos esqueléticos. A gente vai ver de uma maneira separada, certo? Primeiro vamos ver o sistema esquelético, é, sistema muscular e depois vamos ver o sistema esquelético, certo? Bom, esse meu sistema locomotor, de maneira geral, ele tem três funções básicas: sustentar o nosso corpo, então nos manter de pé, auxiliar na locomoção, como a gente se locomove, e auxiliar na movimentação do corpo. Falar, conversar, andar, se gesticular. Então, tudo isso é função do sistema locomotor. Então, vamos falar agora da parte dos músculos. Bom, o sistema muscular, como o nome já está dizendo, ele tem a ver com os músculos. Então, ele é representado pelos músculos. Ele é responsável pela estabilidade corporal, ou seja, nos manter equilibrado. Ele é responsável por produzir os movimentos junto com o sistema esquelético, que a gente vai ver. Ele é responsável por manter a temperatura corporal, ou seja, nos manter quentinho, não fazer perder nem ganhar calor demais e sustentar o nosso corpo, certo? O sistema locomotor ele é formado por miócitos, que são células musculares, que são células alongadas com um ou mais núcleos, que a gente viu quando estava estudando os tecidos corporais. E aí, essas minhas células musculares ou fibras musculares dividem os meus tecidos em três tipos: músculo estriado cardíaco, estriado esquelético e o músculo liso. Além dos miócitos, que são fibras ou células musculares, nós temos as miofibrilas, que vão auxiliar no movimento do corpo. Então, as miofibrilas vão ser importantes porque ela tem duas proteínas, chamadas de actina e miosina, que vão auxiliar na contração muscular, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra todos os músculos que recobrem nosso corpo. Então, nós temos os músculos frontais nessa região da testa, o músculo temporal nessa região aqui. Nós vamos ter o trapézio, vamos ter os deltoides na região do ombro, vamos ter o oblíquo na região do quadril. Então, nós vamos ter vários músculos. Professora, que tanto nome, vou ter que lembrar de todos esses nomes? Não, mas você tem que saber que os músculos vão estar embaixo da nossa epiderme, ou seja, embaixo da nossa pele. Então, eles têm uma determinada função, eles recobrem todo o nosso corpo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de cada músculo. Primeiro, o estriado esquelético, que é o principal aí do nosso sistema locomotor. Ele faz parte da nossa massa muscular. Então, quando você diz assim, fui para academia, tô ficando forte. Na verdade, você está ganhando massa muscular. Então, seu músculo está aumentando, vamos dizer assim. Esse tipo de músculo, ele sofre contração voluntária, então seu cérebro precisa mandar estímulos para aquele músculo para ele se locomover. Ele é formado por fibras fusiformes, também chamado de células fusiformes, multinucleadas, então eles vão ter vários núcleos. E eles vão se ligar aos ossos, ao esqueleto, pelos tendões. Então, se você romper um tendão, você não vai conseguir mais locomover aquela região do corpo. Por isso que eles são tão importantes. Nós temos também o músculo estriado cardíaco, o nome já diz tudo. Cardíaco tem a ver com o quê? Coração. Então, é o músculo que envolve o coração. Ele tem contração involuntária e rítmica. Involuntária porque ele acontece independente de você dizer bate coração, entendeu? O seu cérebro manda ele bater. Então, ele bate involuntariamente, né? Sem depender de nenhum estímulo. Rítmica porque ele bate sempre no mesmo compasso. Claro que você pode, quando está fazendo exercício, ele bater um pouco mais acelerado, quando você está em repouso, ele bater mais devagar. Mas no normal, nós temos 60 batimentos cardíacos por minuto. Nós temos também o músculo liso, que é responsável pelos órgãos viscerais, ou seja, os órgãos internos, como o estômago, intestino, bexiga, útero, pulmões e vasos sanguíneos. Eles vão ter contração involuntária também, não precisam dos estímulos nervosos, mas é uma contração mais lenta. Por exemplo, professora, para que é que eu vou ter músculo dentro do meu estômago? Quando a gente ingere um alimento, que a gente viu lá no sistema digestório,
Para fazer a digestão, ele precisa de uma coisa chamada de peristaltismo, que é um movimento feito pela parede do meu estômago, ou seja, pelo músculo. Então, se aquele movimento não acontecesse, eu não conseguir digerir os alimentos, certo? Então, eu não ia conseguir digerir os alimentos, portanto, eu preciso de músculos naquela minha região. É um processo mais lento, mas funciona, certo? Então, é por isso que às vezes demora um pouco mais a gente conseguir digerir alguns alimentos. E aí chegamos na contração muscular. A contração muscular, ela nada mais é do que uma movimentação do nosso músculo, ou seja, um deslizamento da actina, que eu falei lá no começo, sobre a miosina, que são aquelas duas proteínas importantes, lembram? E aí, essa contração só acontece se tiver três coisas: os estímulos do sistema nervoso, actina e miosina e ATP. Professor, o que é ATP? ATP é a energia que tem dentro das nossas células, né, para o nosso corpo poder funcionar. Nós temos dois tipos de contração, isométrica e isotônica. Isométrica é quando o músculo contrai, mas não encurta o seu tamanho. E já a isotônica é quando o músculo contrai e encurta o tamanho. Então, quando eu estou fazendo assim, o meu músculo está contraindo e se encurtando de tamanho, certo? Então, isso vai ser uma contração isotônica. Então, diferença da isométrica para a isotônica vai ser no momento de contração se o músculo encurta ou não. E aí, quando a gente se exercita bastante, a gente fica suscetível ou a ter fadiga muscular, né? Que é o quê? Quando você se exercita exageradamente, o seu músculo pode não receber o oxigênio suficiente e ter que respirar de outra maneira. Então, ele respira por fermentação lática. Então, produzindo assim ácido lático. Esse ácido lático ele vai causar dor. Então, por isso que quando eu tenho uma cãibra, o certo é eu massagear para aquele ácido lático se espalhar por todo o meu músculo, não ficar só naquele local. Dependendo da sua fadiga muscular, ela pode durar de um dia até uma semana. Então, dependendo do tipo de fadiga que você tenha, certo? Então, vai depender muito do esforço que você fez. Vou deixar agora para vocês, meu povo, eu sei que vocês adoram uma atividadezinha do livro. Páginazinha 205. Então, era isso que a tia tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, chama a professora que eu vou responder, tudo bem? Então, fiquem todos bem. Até a próxima aula, meu povo. Tchau.